Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este é mais um episódio do quadro Testemunhos Espirituais, onde nós trazemos experiências, testemunhos. Muitos deles eu mesmo vivi, minha família viveu, pessoas próximas, amigos. E o objetivo desse quadro é justamente edificar a nossa fé. Porque mediante esse compartilhamento de experiências, a nossa fé também é edificada, fortalecida. Nós percebemos que Deus ele está vivo e se manifesta no nosso meio. Então, se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever nesse canal, curtir, comentar também sua opinião abaixo. E hoje o vídeo está muito interessante, eu vou relatar aqui uma experiência que eu vivi e que foi, digamos assim, o início desse meu processo de retorno para Deus, para uma maior intimidade com Deus e para minha conversão de fato. Então, essa experiência ocorreu em 2023, ano passado, é recente. E só para que vocês entendam o contexto, eu estava, de fato, passando por alguns momentos difíceis na vida, algumas incertezas de ordem profissional, financeira, algumas questões também, alguns dilemas, né, no âmbito do relacionamento, alguns problemas de ordem emocional, que tanto eu tive, como também pessoas próximas. Foi uma conjunção de fatores, né, que estava me deixando, inclusive, aflito, com sintomas ali de ansiedade, estava muito preocupado com o futuro, o que é que vai ser, como é que eu vou me manter, algumas questões assim, né, insatisfeito de certa forma com aquela minha condição atual, mas muito preocupado a ponto disso me afetar negativamente. É louvável você se preocupar com o seu futuro profissional e estudar para isso, batalhar, mas você também tem que estar atento à sua saúde mental, né? E eu estava em um momento de aflição. Chegou ali por volta de maio do ano passado, meu pai ele teve um problema de saúde, né? Uma enfermidade, foi até um AVC, né? Isso nos pegou de surpresa, foi um outro baque para mim de perceber por que, né, essas coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. E isso me levou a conversar com Deus, a ter esse momento de reflexão acerca da minha própria vida, né? Essa autoavaliação, a palavra diz, examine o homem a si mesmo. Eu fiz essa análise e compreendi que eu já tinha passado ali, já estava há anos, né, afastado, não ia mais para a igreja, também não lia também a palavra, não tinha forças e desejo de orar com aquela intensidade, não cantava mais louvores, não ouvia, né, sequer, não suportava ouvir, não, era algo que eu tinha criado uma certa barreira contra tudo que fosse religioso ou espiritual, e vivia a minha vida no automático apenas. Mas quando esse conjunto de fatores, de problemas, dificuldades começaram a se somarem, né, aí isso me fez refletir sobre a minha vida espiritual. E aí eu fui para Arapiraca, que é a minha cidade natal, ali no estado de Alagoas, para prestar esse auxílio a meu pai, né? Que estava se recuperando desse problema de saúde. E lá eu soube que ocorreria um culto de evangelização de jovens, que seria num domingo. Mas eu não estava nem com tanto interesse em participar desse evento. Mas eu sabia que iria ocorrer em uma das igrejas próximas lá que eu frequentava durante a infância, durante minha juventude ali e adolescência, né? E resultado, no dia 4/6 de 2023, né, junho, eu tive um sonho, era um domingo, que eu estava na igreja e estava com a roupa de qualquer jeito, assim, era um evento especial nesse sonho, estava todo mundo bem arrumado, para essa solenidade, e eu tava assim com aquela roupa, né, que a gente usa em casa, e inclusive eu tenho uma bermuda até que minha esposa detesta, e que ela diz, essa bermuda tá muito velhinha, não fica bem em você. E no sonho eu tava justamente com essa bermuda, uma bermuda laranja, um pouco estranha. Aí eu olhei assim e digo, eita, logo essa bermuda, não tô muito preparado para esse evento aqui, esse culto, né? E aí eu fiquei um pouco constrangido, e aí eu voltava para casa, me trocava e voltava correndo para o culto. E chegava nessa igreja já com uma aparência diferente, né, para aquela solenidade. É a mesma coisa de você querer ir de camiseta regata para um casamento. Não combina, né? Então, no sonho, quando cheguei a tempo do culto, eu lembro que eu olhava no relógio assim e disse, ainda bem, cheguei na hora da oração inicial, que é o clamor, né, que nós fazemos ao iniciar os cultos. E passou-se o sonho. Eu acordei muito intrigado, eu disse, interessante. Primeiro que eu dificilmente sonho com alguma coisa.
E aí sonhar ainda mais com o contexto espiritual da igreja, que eu estava tantos anos assim afastado, até frequentava assim algumas vezes ali, mas não me firmava e não queria. E fiquei com desejo, a partir desse sonho, fiquei com desejo de ir no culto, nesse evento que ocorreria no domingo à noite, nesse mesmo dia. E eu pensei até comigo, disse, não, eu vou lá, eu vou rever meus irmãos, meus amigos, alguns deles já estão grandes, que eu ensinei algum instrumento, flauta, ou dei dicas de violão quando eles ainda eram crianças, e agora eu vou rever esse pessoal, e é bom, já estou aqui por Arapiraca mesmo, matar a saudade. E fui com essa intenção. Cheguei lá, me apresentei, né, no culto, todo mundo ficou abismado, né, tinha muita gente, eu fiquei na parte de fora da igreja, nos últimos bancos ali, e muitos irmãos me cumprimentaram, ficaram muito alegres, e durante todo o culto eu fui percebendo que desde os louvores, né, a mensagem, tudo falava comigo. E houve um dom, que era um dom espiritual, chamado de dom de revelação, ou palavra de conhecimento. Nós encontramos ali nas cartas de Paulo. Paulo detalha, né, acerca dos dons espirituais e a categoria dos dons de ciência, que é quando Deus, o Espírito Santo, revela o que está oculto entre nós, de forma a fazer que o homem realmente creia que Deus existe, que o Senhor se manifesta quando Ele revela o que está oculto no nosso coração, né? E esse dom, até um amigo meu passou, né? Mandar um abraço para ele, Arthur, que já é um jovem agora. E aí ele leu, que era um evento de jovens, e ele estava lá à frente e leu esse dom, que dizia que chegava um rapaz que estava um pouco triste, que tinha se afastado de Deus, antes, né, servia a Deus durante a infância, mas tinha se afastado. E aí Deus dizia, eu tenho visto seu sofrimento, a sua tristeza, eu cuidei de você até aqui. E volte para a minha presença, porque ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Falou 3 vezes. E aí aquilo ali, eu digo, opa, aquilo ali me tocou na hora, assim, fiquei pensando, né? Eu digo, rapaz, será que isso aí é comigo? Já tive esse sonho de manhã, que me deu vontade de participar, né? E aí chegar lá, de fato cheguei atribulado, tive esse contexto de ter servido a Deus antes, mas tinha me afastado. E quando é falado assim, ainda há tempo 3 vezes, na hora eu lembrei da experiência de Pedro, né? Que o Senhor perguntou a ele, meu filho, tu me amas? E perguntou 3 vezes a Pedro, restaurando Pedro. E eu entendi o significado profético do número 3 na palavra, representa novo nascimento, morte e ressurreição. O Senhor Jesus, como nós já falamos em outros vídeos, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Então aquilo me tocou, né? Eu fiquei refletindo. E depois foi cantado esse hino, né? Ainda há tempo de voltar para a presença de Deus, para você ter mais intimidade com Deus, para aceitar, de fato, que Deus cuide da sua vida. Porque quando nós confiamos somente na nossa força, no nosso intelecto, a gente acaba sofrendo, né? É um mundo que nos adoece. O trabalho, as relações humanas, tudo. É só ligar o seu noticiário que você vai concordar comigo. O mundo está doente, porque falta esperança, falta amor entre os irmãos, falta amor entre as pessoas. Mas em Deus nós temos esse amor, né? Então foi também trazida uma mensagem, e eu falei que, antes de ir, eu disse, eu quero rever meus irmãos. E aí a mensagem foi num texto onde José, que era um dos filhos de Jacó, ele estava em um campo enorme, e ele estava meio perdido nesse campo, ele encontrou um homem, e esse homem disse, o que procuras? E José disse para ele, eu vim à procura dos meus irmãos. E o pastor que estava no dia, ele trouxe toda a mensagem, falando justamente da importância da comunhão no corpo, que no corpo nós também somos fortalecidos. Se você retirar um membro do seu corpo, seja ele, qual ele for, um dedinho desse, o membro vai apodrecer, porque no corpo circula o sangue, que é tipo do Espírito Santo. Então, um corpo sadio, todos os membros também são sadios. E isso também foi falando ao meu coração, e eu disse, rapaz, está acontecendo muita coisa. E eu fiz uma oração sincera nesse dia. Eu perguntei a Deus, Senhor, o que é que falta para eu voltar? Quais são as cadeias que estão me prendendo? Para que eu retorne para a tua presença, me liberte disso. E aí Deus foi mostrando muitas coisas, alguns vícios, alguns hábitos aí que realmente me distanciavam dele. E
a partir daí iniciou-se o meu processo de transformação. Para finalizar, no final do culto, eu ainda pedi uma oração, um irmão chegou, orou por mim, eu pedi até pela saúde, né, de minha família, também pela minha vida espiritual. E o Senhor usou esse irmão com outro dom, agora uma visão, também na categoria dos dons de ciência. E esse irmão, ele diz, olha, um anjo chegava para você, entregava um sax de ouro, e você dizia, eu já sei tocar esse instrumento. Mas o anjo dizia, mas Deus vai lhe ensinar a tocar para ele novamente. E aí passou essa visão, né? E eu fiquei pensativo com aquilo, assim. Disse, rapaz, né? Começou daí esse processo de restauração. Mais tarde, eu volto para Salvador e fui tendo muitas outras experiências mais marcantes, porque não foi de imediato essa decisão de retornar, né, para Deus, para a presença dele. E eu lembro quando eu montei meu instrumento, meu saxofone, e estava ali treinando alguns louvores que há muito tempo não tocava e já havia esquecido. E aí eu lembrei dessa visão, né, que o Senhor ia me ensinar de novo a tocar para Ele. E assim eu fiz, e graças a Deus, Deus tem me restaurado, tem também operado na minha vida. Se essa experiência foi edificante para você, curta, comente esse vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E até o próximo vídeo do quadro Testemunhos Espirituais. Fiquem com Deus.